Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim da sua vida, imitai-lhes a fé. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Olá, um ótimo dia para você. Hoje, no Aprendendo com os Santos, vamos conhecer a carta de São Pedro Damião. Ele que foi bispo e doutor da igreja. Um tema interessante para a gente refletir. Espera confiantemente a alegria que vem depois da tristeza. Tantas vezes a gente está caminhando, fazendo a nossa participação na igreja e começa até a desanimar diante das adversidades, diante das dificuldades. Então essa carta de São Pedro Damião vem para nos iluminar na nossa caminhada com Deus, nos fazendo olhar além das dificuldades. Convido você a se colocar assim na presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Pedro Damião, bispo e doutor da igreja. Nasceu em Ravenna no ano de 1007. Terminados os estudos, dedicou-se ao ensino, que logo abandonou para se tornar eremita em Fonte Avelana. Muitas vezes a gente se culpa, né? Comecei uma coisa e não durou, não parei, não continuei. Amém. Vai fazer essa outra coisa. Pode ser que é ela que o Senhor está pedindo para você. Esse bispo, ainda antes de ser bispo, foi ser professor, mas percebeu que não era aquilo que ele queria ser, era monge. Eleito prior no mosteiro, dedicou-se incansavelmente a promover a vida religiosa, não só ali, mas também em outras regiões da Itália. Numa época muito difícil, ajudou os papas em vista da reforma da igreja, com sua atividade, seus escritos e no desempenho de embaixadas. Foi nomeado cardeal e bispo de Ostia pelo Papa Estevão IX. Logo depois de sua morte, ocorrida em 1072, não viveu nem 70 anos, começou a ser venerado como santo. Teve uma vida tão exemplar que logo que morreu já começou a ser venerado como santo. Então ele escreveu essa carta, das cartas de São Pedro Damião, com o tema Espera confiantemente a alegria que vem depois da tristeza. Pediste-me, caríssimo, que te escrevesse palavras de consolação, a fim de reconfortar teu ânimo amargurado por tantos golpes dolorosos. Mas se tua prudência e sensatez não estiverem adormecidas, a consolação já chegou. Na verdade, as próprias palavras mostram, sem sombra de dúvida, que Deus te está instruindo, como a um filho, para alcançares a herança. Olha que interessante. É o que indica claramente estas palavras. Filho, se dedicares servir a Deus, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1 e 2. Onde existe o temor e a justiça, a prova de qualquer adversidade não é tortura de escravo, mas antes correção paterna. Meu irmão, minha irmã, olha que interessante. Essa passagem, Eclesiástico capítulo 2, sempre me acompanhou. Tanto é que eu a escolhi para ser o meu lema na ordenação diaconal. Desde quando eu ouvi essa passagem me tocou. Porque, de fato, quando a gente começa a trabalhar nas coisas de Deus, forças contrárias começam também a trabalhar para nos tirar, para nos afastar dele. Então, diante dos sofrimentos, das dores, nós não podemos ficar chateados, entristecidos,
e às vezes até culpar a Deus por aquilo que está acontecendo com a gente. Mas antes ter esse olhar, né? Orientado por essa palavra, né? Filho, se decidir de servir ao Senhor, permanece na justiça e no temor. Olha onde a gente tem que pôr o nosso pé. Na justiça, ser justo, e no temor, no respeito a Deus. E prepara tua alma para a provação, porque ela vem. Ela vem. E aí ele esclarece para nós, onde existe o temor e a justiça, os dois pés que a gente coloca, a prova de qualquer adversidade não é uma tortura de escravo, não passa a ser um sofrimento, mas sim correção paterna. A gente começa a ver a dificuldade como um momento de crescimento na nossa espiritualidade. Vamos continuar. Pois até o santo Jó, lembra do Jó? Quando diz no meio dos flagelos da infelicidade, quem dera que Deus me esmagasse, estendesse a sua mão e pusesse fim à minha vida. Jó, capítulo 6, versículo 9. Imediatamente acrescenta, é este o meu consolo, porque me atormenta com dores e não me poupa. Jó, capítulo 6, versículo 10. Para os eleitos de Deus, o castigo divino é consolação, porque através das tribulações passageiras que suportam, se fortalecem na firme esperança de alcançar a glória da felicidade eterna. Olha para onde a gente deve olhar. Olha, a gente deve olhar para a eternidade. É lá que nós devemos colocar os nossos olhos e fixar os nossos olhos. E parece até assim, uma coisa de quem quer sofrer, quem gosta de sofrer. Mas não é. A pessoa que é um atleta, ele não tem que fazer exercício, né? Trabalhar o corpo dele, o físico dele, trabalhar a resistência dele para que ele seja um bom atleta, seja qual for o esporte. Tem que suar a camisa, tem que se esforçar, passa por dores, não é? Mas supera essas dores e alcança o objetivo. Do mesmo jeito, na nossa vida, na nossa espiritualidade, a gente supera as dores, supera as dificuldades, supera os sacrifícios, que podem ser diversos. Família que não aceita, no trabalho, dificuldades, pessoas nos relacionamentos, dificuldades da gente se relacionar. Mesmo assim, a gente não desiste, porque isso é só um exercício para que nós possamos entrar no céu. O artesão bate o couro com o martelo para retirar os resíduos de impureza. A lima raspa muitas vezes para que os veios do metal brilhem cintilante com maior fulgor. Como o forno prova os vasos do oleiro, é na tribulação que são provados os homens justos. Eclesiástico, capítulo 27, versículo 5. Por isso diz também São Tiago, e cita Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria. Não é sofrimento. Sem dúvida, é justo que se alegrem aqueles que neste mundo suportam a tribulação passageira por causa de seus pecados. É justo, mas que pelo bem praticado tem guardada para si uma recompensa eterna no céu. Por isso, irmão muito querido, enquanto és atingido pelos golpes da desgraça, enquanto és castigado pelos açoites da correção divina, não te deixes abater pelo desalento, não te queixes nem murmures, nem fique amargurado pela tristeza, nem te impacientes pela fraqueza de ânimo, mas conserva sempre a serenidade em teu rosto, a alegria no teu coração, a ação de graças em teus lábios. De fato, é preciso louvar a providência divina que castiga os seus nesta vida, a fim de poupá-los dos flagelos eternos. Abate para elevar, fere para curar, humilha para exaltar. Olha que interessante. Algumas vezes vocês viram falando, Deus não castiga.
De fato, Deus não castiga, mas Ele permite que a gente passe por algumas provações, por alguns sofrimentos. Portanto, caríssimos, fortalece o teu espírito na paciência, com estes e outros testemunhos das Sagradas Escrituras, e espera confiantemente a alegria que vem depois da tristeza. Que a esperança dessa alegria te reanime e a caridade acenda em ti o fervor, de tal modo que o teu espírito, santamente inebriado, esqueça os sofrimentos exteriores e anseie com entusiasmo pelo que contempla interiormente. Meu irmão, minha irmã, seja qual for a sua profissão, a sua vocação, pai, mãe, catequista, professor, seja qual for, não desista. Diante das dificuldades, diante das pessoas que criam dificuldade, não desista. Continue na justiça, fazendo o que é justo, não pagando o mal com o mal, mas pagando o mal com bem, com amor, com gestos de amor, e continua temendo ao Senhor, confiando e honrando a Deus, que Ele vai te honrar até o fim da vida. Tem uma citação de Eclesiástico, capítulo 31, que fala: feliz aquele homem que sem mancha foi achado, que não foi atrás do ouro e não pôs sua esperança no dinheiro e nos tesouros. Por isso estão seus bens apoiados no Senhor. Ele pôde violar a lei de Deus e não violou. Ele pôde igualmente fazer o mal e não o fez. Por isso estão seus bens apoiados no Senhor. Vamos pedir a intercessão de São Pedro Damião. Oremos. Ó Pai Todo-Poderoso, dai-nos seguir as exortações e o exemplo de São Pedro Damião, para que nada antepondo a Cristo, nada, e servindo sempre a vossa Igreja, cheguemos às alegrias da luz eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.